Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui para um vídeo rápido, é bem rápido mesmo, não vou nem dar recados neste vídeo. O meu amigo Josafá Agra, que tem um canal muito relevante na internet e já há algum tempo está ajudando muitos membros da organização sectária Congregação Cristã no Brasil, através de seus comentários e críticas, ele tem tirado pessoas ali do engodo, da doutrina errada, dos equívocos teológicos desta organização e ajudado essas pessoas na transição. Ele tem sido uma ferramenta para isso. Eu sei porque eu tenho pessoas na nossa igreja que foram ajudados pelo Josafá Agra. Então, externo aqui meu agradecimento em nome da Igreja de Jesus ao trabalho que o Josafá tem prestado. Não só ele, outras pessoas. E aí o que aconteceu? O Josafá, amados, ele tinha sido convidado para uma palestra em Limeira, para uma conferência Livres em Cristo em Limeira. E muitos iriam ali comentar, falar, palestrar, entre eles ex-CCBanos. Só que o Josafá, que inclusive até se definia como calvinista, diante dos fatos e do que está acontecendo, porque o que abriu os olhos do Josafá, gente, presta atenção, a priori ele não se preocupou com a questão doutrinária. Ele não se preocupou, ele estava focado na CCB, ele não ia pensar, inclusive ele me disse, nem sonhava com esse negócio de calvinismo, arminianismo, isso para ele não era relevante. O importante é que as pessoas pudessem estar em igrejas que fossem livres para poder servir ao Senhor, congregar e ter sua mente tranquila, em paz, ali sem cabresto. Porque não faz sentido sair de um cabresto e entrar em outro. Então ele resolveu discordar de alguns pontos, não é de todos não, de alguns pontos do calvinismo. E ele se posicionou. O que aconteceu? Vieram para cima dele como hienas ferozes, raivosas, dizendo que ele não podia fazer isso, porque ele estava comprometendo a salvação dele, estava entrando por um caminho de perdição. Gente, o que isso mostra? Eu já tenho falado aqui no canal há algum tempo, e eu também tenho minha parte de culpa nisso tudo, porque eu demorei para alertar as pessoas. Porque até o ano de 2010, o meu foco, eu sempre fui contrário ao calvinismo. Sempre, sempre. Mas eu não entrava nas nuances, tá certo? Eu tive que entrar nas nuances porque o seminário me obrigou a mergulhar. O meu livro Calvinismo Recalcitrante nasce em 2010. Por causa dessas problemáticas que começou a aparecer. Antes você não ouvia falar, os reverendos eram muito discretos. Inclusive eu sou amigo de vários reverendos e muitos deles abjetam Calvino. Como teólogo. E também como pessoa, né? Então voltando à questão, aí ele, por discordar e por se expressar, ele foi e está sendo achincalhado. Gente, tiraram ele do evento. Aí eu sempre disse aqui no canal que nós, arminianos, nós nunca fizemos um sínodo para condenar os calvinistas. Nós, arminianos, não aprendemos nos nossos seminários que o calvinista não vai para o céu, não é salvo por ser calvinista. Mas o contrário é verdadeiro. Tanto é verdadeiro, e aqui eu vou citar dois baluartes ponderados, segundo alguns, do calvinismo. O Hernandes Dias Lopes diz num dos seus livros, e eu tenho a citação, que o arminianismo é a heresia do pelagianismo, ou seja, heresia de perdição. O pelagianismo, não estou aqui entrando no mérito do Pelágio em si, mas no que aconteceu posterior a ele, se tornou uma doutrina que nega a salvação pela graça. Como é que você compara o pelagianismo ao arminianismo ou wesleyanismo? Ou aos demais cristãos, porque poderia ser menonismo, luteranismo e etc. Então, eles rechaçam. Na verdade,
não pensam de fato que somos irmãos. O Nicodemos, doutor Nicodemos, agora, recentemente, ele fez um vídeo. Ele descobriu que os arminianos são irmãos, porque pode ter arminianos eleitos. Então, tá aí o rapaz fazendo um bom trabalho, ajudando a tirar gente de seita. Vem os calvinistas e vão para cima dele. Porque ele falou assim, olha, eu não quero mais a CCB, mas eu não vou trocar a coleira da CCB e pôr a coleira do João Calvino no meu pescoço. Eu não quero. Eu acho que isso não está certo. Sou um cristão, creio em Jesus, creio na graça, mas entendo diferente. Pronto. Cancelaram o rapaz, literalmente. E aqui, Josafá, externo a você. Você não me pediu para eu te defender, eu externo a você a minha solidariedade. Nós dois, eu e o Josafá, não concordamos em tudo também. Mas isso não impede a nossa comunhão, nem que sejamos irmãos. Você aí, discorda de um calvinista para você ver. Eu perdi vários amigos. Então eu vou passar aqui o áudio dele, que ele mandou para mim, eu pedi para ele explicar essa história direitinho. Eu quero que você escute o áudio dele. E preste atenção, você que está saindo da CCB, saia da CCB, isso é certo. Porque pelo que a gente vê, a CCB não quer mudanças, só piora. Saia da CCB, mas não troque de coleira. E nem deixe de congregar por isso também, mas não troque de coleira. Fique atento com isso, viu? Eu tô aqui dando meu desabafo também, porque isso aqui me deixou, sim, sabe, foi a gota d'água para eu derramar. Esse é o fim da picada. Vamos ouvir aqui o Josafá. Preste atenção no que ele vai falar, que é muito importante. Um abraço. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Atendendo aí a pedidos de algumas pessoas que estão meio confusas com o que está acontecendo, porque eu fiz um comunicado público para dar satisfação às pessoas que confiam em mim e que me apoiam no meu trabalho ali no YouTube, fazendo críticas à denominação da Congregação Cristã no Brasil, para abrir os olhos das pessoas que ela é uma igreja que não é saudável e não apresenta ali um evangelho puro que possa transformar de verdade em um cristão as pessoas. Bom, frente a isso, eu como sou um CCBiano nato, nascido na congregação e saído de lá, eu não conheço outras igrejas. E me aproximando ali de alguns irmãos calvinistas que me procuraram, eles conversando comigo, e eu acabei cedendo, né? E acabei indo para o lado calvinista, acreditando naquela linha teológica e portanto, encaminhando todos os seguidores, pessoas que me procuravam, para que procurassem igrejas reformadas, né? Pedindo para elas procurarem e elas querendo saber onde tinha uma igreja. E eu, com seriedade com isso, já cheguei a me deslocar da minha casa diversas vezes, inúmeras vezes, algumas eu até filmei, indo até alguma dessas igrejas para acompanhar os irmãos que estavam indo para lá e estavam se batizando, para dar força a essas pessoas. Mas eu comecei a notar um comportamento muito parecido com o comportamento da igreja que nós saímos, que é a Congregação Cristã no Brasil. Eu comecei a comparar, ver esse comportamento, e isso começou a me assustar, porque eu jamais ia ajudar pessoas que estão saindo da CCB e ir para uma outra igreja que tem os mesmos vícios, né? Então eu comecei a notar um extremismo e um exclusivismo do qual eu também combato, né? Pessoas calvinistas dizendo que arminianos não são irmãos, e fazendo o mesmo discurso que a Congregação Cristã no Brasil, dizendo nem quando pressionados, como eu trouxe um pastor na minha live, um pastor extremista, calvinista, e quando pressionado sobre essa declaração, mesmo assim ele dizia, o arminiano pode até ser salvo, mas pela misericórdia, não pela graça. Assim como eu cheguei a ouvir isso diversas vezes na Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil, para você ser salvo na graça, você tinha que ser salvo dentro da congregação, batizado lá. E as pessoas de fora, essas aí Deus pode usar de misericórdia. E eu comecei a ver os mesmos comportamentos. E então eu, preocupado, fiz um vídeo para alertar as pessoas que elas tomassem cuidado para não se transformar naquilo o que elas hoje criticam e aquilo que elas um dia foram. Ou seja, tomem cuidado para que você não se torne novamente um sectário. Deus já te tirou
disso, né? A graça é Cristo. E eu, preocupado com isso, comecei a dizer para essas pessoas a dar menos atenção aos livros teológicos calvinistas e dar mais atenção e ênfase na Bíblia. Na Bíblia, inclusive um desses calvinistas, que tem até um número de seguidores ali, conversando comigo no particular, eu perguntei para ele, se eu entregar uma Bíblia Sagrada para uma pessoa leiga ler, ela vai se transformar num calvinista? Ele falou, não. Pois então, a partir disso eu falei assim, se nem Deus deixou ferramentas na Bíblia que faça a pessoa se tornar calvinista, então eu acho que essas pessoas deveriam se preocupar mais com Bíblia e menos com outros livros. E eu fazendo críticas contundentes e críticas pontuais, e aí se levantou grandemente a luta contra mim. Eu estava agendada, eu fui uma das pessoas convidadas para palestrar em um evento que vai acontecer agora dia 14, 15 e 16 em Limeira, chamado Libertos em Cristo. E é um evento organizado por calvinistas. E quando eu comecei a fazer essas críticas, acho que um vídeo ou 2 vídeos, mais 2 lives, a pressão se levantou muito grande contra mim, pessoas mandando mensagem, pessoas mandando eu rever o que eu ia dizer, remover a live, e muita pressão para cima de mim, mas eu não estava falando nada de errado. Eu quero que vocês entendam uma coisa, se eu deixasse de criticar, eu me tornaria um hipócrita, da qual eu critico muitas das vezes alguns anciões da CCB, que é aquele que exorta as pessoas uma coisa e ele mesmo não faz. Então eu estava corrigindo a CCB e não estava fazendo a mesma coisa do lado de cá, da onde eu estava encaminhando as pessoas. Então essas pessoas ficaram muito irritadas comigo. Muito irritadas, mas eu precisava fazer esses questionamentos porque muita gente estava ficando machucada e até deixando de crer, virando ateu. Eu tenho áudios aqui de pessoas falando isso. E então a última live que eu fiz foi uma live me defendendo de ataques de um calvinista extremista que mentiu muito sobre mim, tentando manchar a minha reputação, né? E aí eu fiz uma outra live fazendo comentários sobre, ou seja, tentar alertar a pessoa de um problema que às vezes ela não está enxergando, mas está acontecendo novamente na vida dela, está se tornando um sectário. E aí então eu recebi uma mensagem no dia de hoje de que eu estava sendo desconvidado da palestra que seria em Limeira, que estava muito próximo. Isso me abateu, né? Porque isso é uma desonra, isso acaba me humilhando. Tenho bastante seguidores na internet e tive que fazer um comunicado para dar um parecer a essas pessoas, né? Eu preciso avisá-las que eu não vou estar lá, né? E é isso. Então a conferência me retirou do quadro de palestrantes, né? E ficou evidente e notório que você pode criticar qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente, até mesmo os CCBanos, que eles também criticam, mas eles não podem ser criticados. Eu já vi esse filme na Congregação Cristã no Brasil. E por isso eu estou fazendo esse áudio e fiz os meus vídeos e vou fazer outros mais. Acorda, irmão. Não caia no buraco que Deus já nos tirou. Perdoa aí o áudio longo, mas essa é um breve resumo do que aconteceu. Deus abençoe.